aula de acidente vascular encefálico, tá? Essa aula a gente vai tentar abordar os dois principais, né, que acontecem, que é o acidente vascular encefálico isquêmico e o hemorrágico, como eles acontecem, certo? Como eles se dão dentro do pressuposto do ambiente hospitalar, principalmente da emergência hoje, lembrando que esses são um dos principais achados que a gente visualiza dentro do paciente com alterações neurológicas. Esses, hoje, no meu serviço, são os dois principais, tanto a AVC isquêmico como hemorrágico, bem como também mais crises epiléticas, as crises convulsivas, tá? Então, quando a gente fala de AVE, de acidente vascular encefálico, tá? Vocês têm que lembrar que a gente vai estar discutindo sobre uma entidade neurológica, tá? Uma entidade que abrange o sistema neurológico, tá? E que ele pode aparecer como sintomas, tanto focais como globais. Tanto pode ser focal, como, por exemplo, um déficit de acuidade visual, tá? De visão, como pode também estar envolvido também aí como global, perda dos movimentos dos membros inferiores, ou perda do didímio, tá? A gente chama de dimídio, perdão, o dimídio direito, o dimídio esquerdo. Dimídio direito, quando eu falo é o lado direito, dimídio esquerdo, o lado esquerdo, tá? Como também dislalia, o paciente pode apresentar dificuldade de articular, né, de falar, tá? E a disartria, a dificuldade de articular as palavras de forma coesa, tá bom? Ela pode estar associada a início abrupto ou em forma de crise, ocasionada pela interrupção do suprimento sanguíneo, tá? Ou por uma ruptura ou uma obstrução de vaso. Se eu tenho uma ruptura, eu vou ter aí um AVE hemorrágico. Se eu tenho uma obstrução, eu vou ter um AVE isquêmico, tá? Se outra causa aparente, que não a consequência de uma doença cerebrovascular, uma DCV, tá? Que dure mais de 24 horas. Então, normalmente, um acidente vascular encefálico, ele vai ter um processo agudo, tá? Que vai durar ali em torno de 24 horas, mas o que importa para a gente, dentro dos protocolos internacionais, é as primeiras 4 horas e meia de protocolo, tá? As primeiras 4 horas e meia do ictus é o que importa para a gente em relação aos nossos pacientes. A nossa abordagem na emergência é o que mais importa para a gente, é esse período das primeiras 4 horas, 4 horas e meia. E aí a gente fala que a gente chama de período de ictus, é o período que o paciente apresentou o primeiro sintoma. Então, vamos dizer que o paciente chega com vocês lá na emergência, apresentando uma perda de força no dimídio direito, tá? No membro superior e no membro inferior direito, tá? E dislalia, ele tem dificuldade de articular palavras. E aí, quando a gente aplica a escala de Cincinnati, ele tem desvio de comissura labial, tá? Então, esse paciente ele tem achados que condizem com o paciente sindrômico de distúrbio neurológico do tipo AVE, tá? Ele destoa, ele está apresentando um achado de AVE. E aí, nesse pressuposto, nessa situação, quem faz a alocação em qualquer lugar do mundo, tá? E é onde eu trabalho também, somos nós enfermeiros. Então, quem sinaliza a abertura de protocolo de AVC é o enfermeiro. E aí o médico ele vai fazer a avaliação e dar continuidade ou não a esse protocolo, tá? E aí eu vou tentar passar o passo a passo para vocês de como a gente procede diante desse paciente, tá? Então, quando a gente fala do acidente vascular encefálico, a gente precisa tentar definir, né, o tipo de AVE, se ele é um AVE isquêmico, se ele é um AVE hemorrágico, se ele é um AIT, um ataque isquêmico transitório, tá? E aí, com isso, a gente vai conseguir definir, basicamente, a conduta que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro ponto que a gente precisa identificar é que o acidente vascular encefálico é uma emergência médica, então é uma emergência clínica médica, tá? Que vai estar envolvendo aí com uma das doenças com maior prevalência na emergência para a gente, quando a gente fala de alterações neurológicas. O AVE é uma das mais prevalentes, é tanto que no meu último plantão a gente teve 2 protocolos de AVC, todos os 2 confirmados, todos os 2 encaminhados para UTI. Nenhum protocolo dos 2 pode ser feito trombólise, tá?
porque um se tratou de um AVE hemorrágico, tá? Que aí foi para a UTI para fazer os cuidados conservadores, certo? Porque não era um AVE de grande monta, de grande perda de volume, ele não fez desvio de linha média cerebral. Quando eu falo desvio de linha média, é quando essa linhazinha média aqui, ó, que divide o cérebro no meio, vocês estão vendo eu riscando? Essa linha, ela se desvia para um dos lados devido à compressão da quantidade de sangue, tá? Então, normalmente, esse paciente não teve desvio de linha média, foi um AVC hemorrágico leve, tá? Então, ele vai para a UTI mesmo assim. Então, qualquer paciente que teve um ataque isquêmico transitório, um AVC hemorrágico de pequena monta, um acidente vascular encefálico fora de janela, é um paciente que vai para a UTI independentemente, tá? Porque o que acontece? Por ser uma emergência médica, por ser uma doença neurológica de maior prevalência, o AVE, tanto isquêmico como transitório, e até o AIT, né, que é o ataque isquêmico transitório, eles são entidades clínicas que precisam ser observadas nas primeiras 24 horas, principalmente o AIT, o ataque isquêmico transitório. Olha o nome, ataque isquêmico transitório, ele é transitório, mas foi observado que pelo menos, se eu for a memória, 24 a 48% dos pacientes que tiveram AIT, eles apresentaram nas primeiras 24 horas um novo episódio, ou de AIT, ou de um ataque isquêmico de verdade, um AVC isquêmico. Então, inicialmente, o paciente, nas primeiras 48 a 72 horas, eles precisam ficar em observação, mesmo que seja um AIT, tá? Um ataque isquêmico transitório, tá bom? É um alto custo individual e social, tanto que, se a gente for observar, esses pacientes aqui são pacientes que demandam alto custo de cuidados, tá? Eu preciso de UTI específica, necessariamente, UTI neurológica para isso, se assim tiver, tá? Eu preciso também que esse paciente seja assistido 24 horas, os cuidados e medicamentos que são utilizados são muito caros também. Por exemplo, um paciente com AVE isquêmico, que não está fora da janela de 4 horas e meia, ele é um paciente que eu vou precisar usar, por exemplo, drogas como clopidogrel, como AS, como Clexane, anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, que impeçam que esse paciente tenha uma piora do quadro de isquemia. Então, quando a gente faz um anticoagulante, um antiagregante plaquetário, é para que aquele trombozinho está lá, que viajou até lá, eu consiga deslocar ele, desfazer ele, para que volte a circulação completa, perfeita naquele local, tá? Então, lembrando que pacientes que tiveram essa questão de estar fora da janela e é um AVC isquêmico, eu preciso ter alguns cuidados, e já eu converso com vocês, tá? Então, é um alto custo tanto individual como social. Lembrar que, quando eu falo do social, eu tenho que lembrar da reintrodução desse paciente na sociedade, principalmente quando eu falo do pressuposto da perda, né, da perda da funcionalidade, da perda de muitas vezes o paciente não conseguir mais voltar para o seu trabalho, de ser um paciente dependente da família, de ser um paciente dependente dos outros, ele deixa de ser um paciente independente, deixa de ser um paciente produtivo, né, quando a gente fala de sociedade, e passa a ser um paciente não produtivo, tá? É a terceira causa de morte em países desenvolvidos, tá? E a primeira de incapacidade em todo mundo, tá? Então, é a terceira causa de morte, assim, nos países desenvolvidos, e quando a gente fala, o Brasil é um país de transição, então, como um país de transição, o Brasil acaba pegando tanto essa parte do primeiro mundo, com doenças crônicos não infecciosas, né, que são as DCNTs, não transmissíveis, e acaba pegando também as doenças transmissíveis também, tá bom? No Brasil, é a principal causa de morte em pessoas com mais de 40 anos, infelizmente, pessoal, isso é um dado importantíssimo. Até alguns anos atrás, somente pacientes acima de 50, 55, 60 anos apresentavam quadros de AVE. Hoje não é bem assim, tá? Hoje o que eu recebo de pacientes na minha urgência com menos de 50 anos apresentando algum grau de AVE é muito importante. No domingo eu estava de plantão, chegou um paciente de 42 anos com AVE. Foi confirmado uma pequena isquemia cerebral, uma pequeníssima isquemia cerebral mesmo, mas que nesse paciente causou uma crise álgica e de dormência. Ele só sentia uma dor no membro inferior, que era como uma cãibra, né, no dimídio esquerdo, tá? Era uma dor
e um formigamento, uma parestesia com algia, tá? Então, ele tinha uma dormência do membro associada a uma dor intensa, como se fosse câimbras. Em todo momento, a gente levou ele para tomografia, achou melhor sinalizar o protocolo, eu sinalizei o protocolo de AVC, a médica fez o NA8, que é o cálculo que a gente faz para calcular os valores, e a gente achou melhor manter o protocolo de AVC e iniciar os cuidados. Então, a gente, em 20 minutos, a gente já estava em sala fazendo as tomografias, as angiotomografias, tá? Que são angiotomografias de pescoço, das artérias de pescoço, uma TC normal de crânio e uma angio-TC venosa e arterial de crânio, tá? Que são os protocolos de imagem, eu vou explicar mais tarde. Esse paciente de 42 anos, era um paciente que estava dentro da janela, a gente precisou conversar com o neurologista do plantão, ele veio, avaliou o paciente e pediu um novo exame de imagem, que foi uma ressonância magnética para avaliar. E aí, no final da ressonância magnética, ele concluiu que era um AIT. O paciente tinha tido um AIT, que estava cursando ainda, por isso que ele estava sentindo dor, e a gente viu a pequena isquemia lá na angio-TC, tá? E na ressonância magnética ele já não apresentava mais, tá? A diferença de um exame para o outro foi de 30 minutos, tá? E aí o paciente foi interno na UTI, ficou interno em UTI neurológica, ficou em uso de AS, clopidogrel, Plexane, são medicações para melhorar o processo o processo neurológico do paciente e fazer um acompanhamento melhor, fazer ecodoppler, cardiograma, fazer vários exames para acompanhar esse paciente, para ver se não é alguma doença cerebrovascular, uma doença cardiovascular, arteriosclerótica também, ou aterosclerótica, que está favorecendo a isso. Tá bom? A principal diferença dos dois aí, tá? Basicamente, é que o AVC isquêmico, ele está envolvido, tá, pessoal, com uma embolia, com uma embolização, com uma obstrução de um vaso cerebral, né? E o AVC hemorrágico, ele está envolvido mais a um rompimento de um vaso, a um trauma também, tá? A gente tem uns traumas que podem estar gerando uma hemorragia, tá? É tanto que, deixa eu tentar mostrar aqui, abrir o app, para mostrar aqui uma coisa a vocês enquanto ele carrega, tá? Deixa ele carregando aqui, então já vou mostrar a vocês. Então, a gente visualiza muito, né, que no AVE hemorrágico e que no AVE isquêmico, a alteração neurológica, ela vai afetar, sim, a condição clínica do paciente. É um paciente que precisa ter um cuidado muito específico. Lembrar que aqui, ó, no AVC isquêmico, quando ele estiver fora de janela, ou seja, fora das 4h30, esse paciente ele pode ser um candidato nas primeiras 24 horas à trombectomia. O que é trombectomia, Luiz? O paciente ele vai ser direcionado junto com o neurologista, né, com o neurocirurgião e com o vascular, e ele vai ser encaminhado para a unidade de hemodinâmica. Chegando lá, a gente vai passar esse paciente, né, vai passar-se um catéter por via femoral ou por via radial, tá? Até a região cerebral desse vaso obstruído, e o médico tenta retirar, fazer uma trombectomia, arrancar esse trombo daqui, né? Tentar desfazer esse coágulo aqui, de dentro da artéria, e eliminar ele para tentar fazer. Porque, assim, a efetividade do quadro neurológico do paciente, a melhora do quadro neurológico do paciente, ela é proporcionalmente direcionada ao tempo de isquemia, tá? No caso do AVC isquêmico, tá? Então, passou de 4h30, a gente não pode fazer mais o ateplase, ou seja, fazer mais a medicação ali, o trombolítico, tá? Que é o ateplase. A gente vai ter que fazer a trombectomia, porque o quadro neurológico já foi instalado. O que a gente vai fazer, a trombectomia, é para justamente evitar que se desloque esse trombo daí ou com o outro vaso novamente, e o paciente venha desenvolver novamente um novo AVE isquêmico, tá bom? Beleza? E no hemorrágico, minha preocupação toda... Pode falar? Professor, poderia explicar novamente, por favor, isso da trombectomia? Porque eu fiquei um pouquinho confusa. Só um pouquinho confusa mesmo. Tá.
que acontece? A trombectomia, o próprio nome diz, trombec, tá? O trombe, que seria trombo, ectomia, retirada. Seria uma retirada do trombo daqui do vaso do paciente. Deixa eu ver se o app abriu aqui. Se ele abriu, eu vou mostrar para vocês. Mais ou menos onde é que a gente vai estar agindo e onde é que a gente vai estar visualizando aqui. Bom, o que vocês estão vendo nessa imagem aí é o famoso polígono de Williams, tá? O polígono de Williams é essa formação, certo? Deixa eu só ver se eu consigo selecionar aqui. Então, o polígono de Williams é essa formação que vocês veem, que é esse polígono, tá? Da base do crânio aí que vocês visualizam, que é esse emaranhado de vasos aqui, ó, na base, tá? Do meu crânio, certo? Vai aparecer um círculo aí. E é esse polígono, pessoal, esse emaranhado de vasos aí que irriga, as artérias que irrigam a base todinha, todo o meu crânio, tá? Então, eu tenho as artérias carótidas, vou selecionar aqui para vocês. Aqui vocês têm as artérias carótidas, tá? A carótida direita, a carótida esquerda vai apresentar, vai ficar mais escuro aí para vocês, tá bom? E aqui a gente tem as artérias vertebrais, que são essas posteriores aí, tá? Que as artérias cervicais posteriores. Então, essas duas artérias são as principais. Eu tenho as cervicais, que sobem aqui pela minha cervical posterior, tá? E eu tenho as carótidas, que sobem anteriormente. Então, eu tenho 4 grupos de artérias, tá? Que ascendem ao cérebro, se unem formando esse grupamento de artérias que vocês estão visualizando aí. O que acontece? Quando a gente tem um paciente com AVE e que o paciente ele ultrapassou aquelas 4 horas e meia do protocolo, lembra? 4 horas e meia. Até 4 horas e meia a gente pode fazer a trombólise. Após isso, a gente não faz mais trombólise. A gente vai fazer a trombectomia. O que é a trombectomia? Vamos dizer que nessa artéria aqui, deixa eu só colocar aqui novamente, nessa artéria aqui, ó, pequenininha, deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês visualizarem. Vamos dizer que nessa artéria aqui houve uma semioclusão. Ocluiu parte do vaso. E aí, vocês vão visualizar aí que houve uma pequena oclusão do vaso arterial do paciente. E ele chegou fora da janela. Ele chegou com mais de 4 horas, né? De que o paciente começou a apresentar sinais e sintomas de um AVE. Então, lembra, o ictus é quando o paciente começou a apresentar sinais de um AVE. E tá aí, ó, uma oclusão, uma semi-oclusão da artéria vertebral, da artéria cefálica inferior do paciente. Tá? Então, tá aí uma semi-oclusão do lado direito, e aí o paciente apresentou. Então, ele está fora da janela. Ele já chegou com 4 horas e meia do evento. E não tem mais como a gente rodar a TC, fazer a ressonância magnética e trombolizar o paciente, porque eu preciso de exames laboratoriais, etc. Eu vou explicar para você já já. Então, o que resta para a gente é que nas primeiras 24 horas a gente realize a trombectomia. O que é a trombectomia? O médico vai passar um catéter, tá? Deixa eu tentar pegar um mais fininho aqui. O médico vai pegar um catéter, tá? Esse catéter vai acender aqui, ó.
esse catéter vai subir, e a gente vai chegar aqui e vai tentar, vocês vão ver aí um traçado escuro que eu desenhei, tá? Tentei desenhar aí, que é o catéter, tá? E esse catéter, ele vai chegar aí na região desse trombo e o médico vai balonar, igual a gente faz o balonamento do estente cardíaco, do mesmo jeito. A gente vai colocar um balão aí e vai tentar abrir. Quando a gente abre, vem um outro catéter na luz do vaso e tenta arrancar esse trombo daí. A gente retira esse trombo daí, da região encefálica, para tentar reaver a nova... fazer com que esse vaso volte a circular sangue para irrigar a parte cerebral. Deu para entender agora, Stephanie? Ah, professor, obrigada, entendi sim. Mas no caso, professor, quando a gente faz o do coração, o stent fica lá dentro, né? Isso no Aí cérebro, nesse se caso for do necessário cérebro, não. também. Sim, Pode? fica também. Eita, Fica também. sabia Só que não, no, professor. só que no cérebro a gente tem um pequeno probleminha. A gente conseguir colocar o stent aí, tá? Alguns pacientes a gente coloca realmente o stent, a gente consegue manter o stent, mas o ideal mesmo é a trombectomia. A gente tenta arrancar mesmo esse vaso. Vem um catéter, e esse catéter, ele é meio que um guarda-chuva, ele captura, segura aí, a gente consegue retirar esse trombo, arrancar a parte desse trombo. Qual o problema? No momento da trombectomia, eu posso deslocar um pedaço de um trombo aí desse paciente, né, um trombinho aqui pequeno, tá? Esse trombo descer e ir lá ocluir outro vaso, tá? Então, essa é a problemática nossa. Nosso problema é, em algum momento, esse trombozinho aí deslocar, na hora que estiver fazendo lá, sair pedaço de trombo, pedaço de coágulo, e acabar obstruindo outro vaso lá embaixo. Por isso que algumas vezes o paciente ele fica anticoagulado. A gente faz a ESCO, clopidogrel, heparina, mesmo com risco de sangramento desse paciente. Tá bom? Obrigada, professor. Nada. Só falarem, tá? Não, nem se preocupe quanto a isso. Então, do mesmo jeito, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui essa imagem para mostrar a vocês. Pronto. Isso aqui é uma imagenzinha que eu gosto de mostrar sempre. Do lado esquerdo, eu acho que é do lado esquerdo, do lado esquerdo nosso, que está vendo a tela, a gente tem uma artéria e do lado direito tem uma veia, tá? Lembrando que a veia tem válvula, né? Tem essa válvulazinha aqui, ó, venosa, isso é uma válvula da veia, certo? E a artéria, ela tem uma camada muscular a mais, tá? Então, ela tem uma camada muscular, ó, bem densa, tá? Toda artéria tem uma camada muscular, né? Densa aqui, ó, camada muscular da artéria, certo? E aí, essa artéria, você pode estar formando uma ruptura aqui, né? E há uma formação de um trombo lá na artéria cerebral, ocluindo parte do lúmen, do vaso da artéria cerebral, né? E aí a gente tem uma oclusão ou semi-oclusão do vaso, certo? E esse trombo desloca também causa um problema. Então, o que vocês estão visualizando aí é uma artéria, então pode estar em algum momento aí formando-se esse trombo, como está no desenho aí, esse trombo pode estar obstruindo o vaso arterial lá. O que a gente faz na trombectomia? A gente faz basicamente o que eu vou fazer com essa borracha agora aqui, né? A gente vai tentar desfazer esse trombo, arrancar ele daqui, com o intuito de melhorar. Só que, no momento em que eu estou arrancando o trombo, eu posso ter um pedaço do trombo, né, que sobrou. Esse pedaço de trombo que sobrou aqui, como vocês estão vendo aí, ele pode ter descido, ele pode descer, pode ser carregado na corrente sanguínea e obstruir um novo vaso arterial lá embaixo, tá? Na parte mais distal do cérebro do paciente, tá? Então, lembrando, até 4 horas e meia no AVE isquêmico, eu consigo trombolizar o paciente. Após 4 horas e meia, eu tenho a minha situação de trombectomia nas primeiras 24 horas. Isso se tiver indicação, tá? É indicação. Já no AVC hemorrágico, eu tenho várias situações que podem levar ao AVC hemorrágico, como aneurisma, MAVE, que são as malformações arteriovenosas. Eu posso ter também, além disso, eu posso ter outras alterações, como os traumas, né? Eu posso ter
a hemorragia subaracnoide aguda, que a gente chama de HSA, certo? Eu até coloquei uma postagem no meu Instagram, que é a famosa, a gente usa, né, a famosa escala de Fisher para avaliar isso. Então, se tiverem uma curiosidadezinha, vão lá no Instagram, procura lá nas mais antigas, escala de Fisher, tá? Que é uma escala que avalia o HSA, que é a hemorragia subaracnoide aguda, tá? Que é uma hemorragia que acontece ali na região da aracnoide e é um dos principais causas de AVE hemorrágico que a gente tem na emergência, tá? E no AVE hemorrágico na emergência, dependendo das complicações do paciente, ele precisa de uma abordagem cirúrgica aberta ou descompressiva ou corretiva no centro cirúrgico pelo neurocirurgião. No AVC isquêmico, é a neurologia clínica que avalia. No AVE hemorrágico, que precisa de descompressão, tem que ser a galera da neurocirurgia. Lembrar de uma coisa também importantíssima: nesses pacientes com quadro hemorrágico, eu posso encontrar uma tríade. Alguém já ouviu falar dessa tríade, que é da hipertensão intracraniana? Pode cair muito em concurso, tá, pessoal? Professor, tríade de Becker, não, né? Não, a teia de Becker, ela vai estar mais ligada às alterações cardiovasculares, é a de tamponamento cardíaco. Eita, é mesmo. Confundi, desculpa. Não, mas a gente confunde mesmo, porque são muito próximas, na questão anatômica, né? Ninguém nunca ouviu falar dessa tríadezinha, também tá lá no meu Instagram. Eu deixei para você lá no meu Instagram. A famosa tríade de Cushing. A gente fala da doença de Cushing, né? A doença de Cushing, ou síndrome de Cushing, mas a gente tem a tríade de Cushing, que é a tríade da hipertensão intracraniana. É uma tríade que vocês encontram principalmente no AVE hemorrágico, tá? Então, quando a gente fala de AVE hemorrágico, a gente vai ter que lembrar principalmente da hipertensão intracraniana, tá? Primeiro ponto, preciso lembrar de hipertensão intracraniana. Para lembrar que se o paciente está desenvolvendo uma hipertensão intracraniana, eu vou lembrar sempre da tríade de Cushing. E ela é uma tríade justamente porque tem 3 pontos, né? 3 grandes achados, tá? O primeiro deles é a hipertensão. O paciente vai ter uma hipertensão arterial, tá? O segundo deles, bradicardia. E o outro, a gente vai ter uma bradipneia ou alteração do padrão respiratório, tá? Essas alterações que a gente encontra do padrão respiratório, tá? Elas podem se dar por alterações de compressão, principalmente do tronco encefálico. Se vocês olharem, tudo que vocês encontram aí, tudo que vocês estão visualizando aí, são alterações compatíveis com compressão do tronco encefálico. E aí, quais são as estruturas anatômicas que a gente encontra no tronco encefálico? Certo? Eu tenho a parte do mesencéfalo, tá? Tenho parte do mesencéfalo. Mesencéfalo. Eu tenho a parte do meu bulbo, tenho parte da minha ponte, tá? Então, eu tenho ponte, bulbo e mesencéfalo. São as três formações que eu encontro
relacionadas ao meu tronco encefálico, tá? Deixa eu ver se eu encontro ele separado aqui. Aqui fica melhor para vocês. Então, aqui eu tenho o cérebro médio, o mesencéfalo, tá? Aqui eu tenho a minha ponte, e aqui eu tenho o meu bulbo, certo? Vocês vão ver aí que eu vou selecionar o bulbo. Tá? Então, são essas estruturas que fazem parte do tronco encefálico, certo? Então, quando começa no AVE hemorrágico, haver uma compressão dessas estruturas, o cérebro começa a ser comprimido, a primeira achada que a gente encontra são alterações cardiorrespiratórias. Por quê? Porque essa região aqui é a região responsável pelo controle tanto cardiovascular como no controle respiratório. Tá? Então, quando vocês vão ver que eu vou selecionar, essa parte de ponte e de bulbo são dos locais onde a gente faz o controle, tá? da questão cardiorrespiratória. Então, vocês começam a ter taquicardia, o paciente começa a aumentar a pressão, o paciente começa a ter uma bradicardia associada a uma hipertensão, que vai levar a uma bradipneia, ou uma respiração de Cheyne-Stokes, ou uma respiração de Kussmaul, que são respirações que vocês vão encontrar por dano neurológico, tá? Devido à compressão dessas estruturas, porque normalmente há um deslocamento, né, da massa encefálica, e pode haver até herniações, tá? Pode formar herniações, começa a ter uma esterilização de parte dessas estruturas, perda de massa encefálica pela região do ouvido, da região nasal, também desse paciente, tá? Então, lembra sempre que quando a gente fala de AVE hemorrágico, vamos lembrar sempre do HI, tá? HIC, que é a nossa hipertensão craniana, e como achado principal a síndrome ou tríade, como achado a tríade de Cushing, que é hipertensão arterial, bradicardia e bradipneia, todo mundo junto aí e associado bonitinho apresentando nosso paciente. É muito claro isso. Então, a gente teve também um paciente assim, já eu conto para vocês como é que foi essa situação nossa, tá bom? Então, pessoal, quanto ao AVC isquêmico hemorrágico, tranquilo, espero que esteja tudo tranquilo, tá? Então, os fatores que nos levam, né, a acreditar que um AVE isquêmico possa acontecer são dois. A gente tem os modificáveis e os não modificáveis. Dentre os modificáveis, a gente tem como principais a hipertensão arterial, o diabetes e o tabagismo, tá? Associado a dislipidemias, tá? Que é a presença de aumento, né, nesse específico dos lipídios na corrente sanguínea. Isso aqui vai facilitar, né, a formação de placas ateromatosas. O nosso famoso ateroma, tá? As famosas placas de ateroma, que são placas calcificadas, tá bom? São pequenas plaquinhas que são calcificadas, tá? Lá na região, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Eu fiz um corte, tá? Dessa imagem aqui. E eu ampliei para cá, para vocês verem. Aqui que vocês veem, uma área isquêmica mais escura, aqui, ó. Certo? E uma pequena calcificação na artéria aqui. Esse branquinho aí que vocês estão vendo é uma calcificação arterial, tá bom? É uma calcificação, provavelmente, na artéria cervical posterior aí desse paciente do polígono lá de Williams. Tá? Então, essa calcificaçãozinha aí na artéria pode estar levando a uma obstrução que levou a esse perfil aqui isquêmico na tomografia, tá bom? Então, Professor, lembrando... essa calcificação é formada pelo quê? Isso, vamos lá. Deixa eu, de novo, abrir aqui o app. Deixa eu mostrar para vocês. Então, as placas ateromatosas nada mais são do que placas de gordura, né, que se acumulam, certo? As nossas artérias, ela tem, como eu mostrei para vocês lá, a camada muscular, a camada mais interna dela, que é a íntima, tá? Então, quando a pressão arterial ela bate na parede do vaso, ela começa a causar uma ruptura da íntima. Só que, na questão do ateroma, não se rompe como na aula passada que a gente viu
como na aula passada, que a gente rompe a íntima inteira e consegue passar lá, que é a dissecção aguda de aorta. Não, há um pequeno rasgozinho aqui, como se fosse uma feridinha, e começa a penetrar células de gordura, lipídios ali, tá? E esse lipídio começa a impregnar essa camada íntima interna e começa os macrófagos também chegar ali para englobar, porque toda reação de entrada de gordura no tecido causa um processo inflamatório. E esse processo inflamatório direciona macrófagos para lá. E os macrófagos começam a englobar. Só que ao momento que o macrófago começa a englobar aquelas partículas de gordura, ele começa a ficar retido no tecido junto com a gordura. Então, além de macrófagos que vocês vão encontrar no ateroma, macrófagos, células de gordura, células inflamatórias, vocês vão começar a ter que essas células inflamatórias vão começar a capturar o cálcio circulante. Então, começa a acumular também cálcio no interior dessa placa de gordura. E ela começa a ficar, em vez de amolecida, endurecida. Então, ela começa a ficar uma placa ateromatosa calcificada. Tanto que na tomografia, ó, ela tem um aspecto o quê? Branco, porque tem cálcio. Tá? E a gente só vê no raio-x, na tomografia, tudo que é branco é osso. Olha aqui, ó, o osso do crânio do paciente também. Tá vendo? Então, isso daqui é uma plaquinha calcificada no paciente, certo? No interior de uma artéria, tá? Da artéria basilar, provavelmente pode ser da artéria basilar, não, da artéria na base do crânio lá, do polígono, tá? Deixa eu ver se baixou aqui o app, para eu mostrar a vocês. Baixou. Deixa eu ver se ele me abre aqui, para eu mostrar para vocês aqui um corte que eu tenho na parte de fisiopatologia desse aplicativo. Também, Tainá, da mesma parte de tecnologia também esse. Ele ajuda muito, principalmente na aula de eletro. A gente vai trabalhar muito com ele na aula de eletrocardiograma, tá? Com vocês, certo? Deixa eu voltar aqui para a parte de secção. Deixa eu ver aqui, tá? Vou abrir aqui para vocês aqui, ó, um corte de uma artéria, tá? De qualquer artéria do corpo do paciente, do nosso corpo, que envolva uma formação aterosclerótica, tá? E eu preciso lembrar de vocês que essa placa aterosclerótica ela vai se formando conforme a gente vai envelhecendo também, tá? Então, isso é fruto da má alimentação nossa. E quando eu falo, não só é do paciente lá, idoso, não. Somos nós mesmos, adultos. Tá? O Mac que a gente come, McDonald's, a pizza que a gente come, tudo que é rico em gordura, que é em gordura que dificulta o processo de metabolismo dela, dos lipídios, tudo isso vai favorecer, tá? Então, aqui que vocês vão visualizar, nada mais é do que um corte, tá? De uma artéria, certo? Eu vou ampliar aqui, para ver se vocês conseguem visualizar aí, vai carregar a ampliação, e vocês vão ver a placa ateromatosa aqui num corte de uma artéria, certo? Então, vocês vão estar visualizando aí, tá? Esse corte mais específico aí, bem mais bonitinho. Vocês vão ver que no interior vai ter gordura, tá? E vai ter partes, né, calcificadas, tá bom? Então, essa artéria aí, que eu vou estar tentando mostrar para vocês, carregar aí, é uma placa mesmo, arterial, que vai estar englobando uma placa ateromatosa e a evolução dela, né? A evolução da placa de ateroma. Tá? Deixa eu ver se ele carrega aqui para vocês visualizarem como é que fica por dentro. Aí, tá? Já com vocês aí uma plaquinha de ateroma, pronto. Então aí vocês estão visualizando uma placa de ateroma em formação, tá? Vocês veem o interior dela em que eu encontro, tá? Uma formação de gordura aí na camada, essa gordura inflamada, se vocês observarem aí, a gordura está totalmente inflamada. Eu vou só tentar virar ela aqui para vocês verem que a luz do vaso ela está quase que completamente ocluída, tá? Ela tem aí mais de 80% da luz do vaso ocluída desse paciente, tá? E aí vai progredindo, tá? Ela vai evoluindo para um achado que é muito importante, que é bem fácil de ser encontrado, né? A gente visualiza muito isso, tá? Que é a ruptura da placa. A placa ela pode, em algum momento, se romper, sair esse conteúdo que está aí dentro, rico em cálcio, e favorecer uma coagulação
desse aparato, tá? Então, vocês podem estar visualizando aí, né, a todo momento, principalmente a questão relacionada à ruptura, tá, dessa placa de ateroma, e ela se romper, e devido a essa ruptura que acontece, a gente vai visualizar essa ruptura aí que vocês vão visualizar agora, tá? Que eu estou tentando mostrar aqui, que está bem difícil de carregar. Acho que é porque o aplicativo está muito pesado e a internet também não está suportando, mas vai abrir para vocês aí, tá? A parte da ruptura, né? A placa rompida. E aí, pessoal, uma coisa que a gente precisa ter muito em mente é que esses pacientes que têm essa ruptura de placa são pacientes que podem ter, em algum momento, tá? A obstrução, tanto de cunho coronariano, nas coronárias, como de cunho cerebrovascular, lá no cérebro do paciente, fazendo a obstrução do vaso. E é por isso que a gente tem que fazer o quê? A trombectomia. Tá bom? Estevam, deu para entender um pouquinho mais sobre isso? Sim. Bom, espero que vocês vão compreendendo, tá? A gente também tem as doenças cerebrovasculares sem tratamento adequado, principalmente idosos que não fazem uso do medicamento de forma correta, tá? A aterosclerose da artéria carótida, anticoncepcionais orais, arritmias e etc, tá? Quando eu falo de arritmias, pessoal, eu preciso que a gente se atente, a gente vai trabalhar isso lá em eletrocardiografia básica. Eu vou tentar trabalhar com vocês, não sei se eu vou conseguir, principalmente a FA, que é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, pessoal, ela não é uma arritmia maligna, tá? Ela não causa, porque ela é atrial, tá? Por ser atrial, logo ela não vai, ninguém vai morrer de fibrilação atrial. Só que qual é o problema? Na fibrilação atrial, o átrio fica o quê? Fibrilando, chacoalhando. Como ele fica chacoalhando, ele fica balançando o sangue e não consegue descer o sangue todinho para o ventrículo direito ou para o ventrículo esquerdo. Então começa a formar pequenos coágulos na parede desse átrio que podem descer e ascender ao cérebro, causando um AVE isquêmico. Então a fibrilação atrial é uma das causas de AVE isquêmico também, tá? Quando o paciente não é anticoagulado. Se ele tiver em uso de AS, ele vai ter formação? Não vai, porque o AS tem ação antiagregante plaquetária, ele impede que as plaquetas se agreguem e logo formem-se, né, os trombos, tá bom? E as Professor, sim? então, no caso, se o paciente está em fibrilação atrial, Tá. então seria interessante fazer fazer uso de AS nesse paciente para evitar suposto Isso. AVE isquêmico? Sim, é um pensamento, tá? Antigamente a gente pensava assim, a gente ainda pensa hoje assim, mas eu tenho que avaliar uma coisa. Por exemplo, se esse paciente chega para mim agora na emergência e ele diz que nunca teve isso, ele não tem nenhum passado de fibrilação atrial, ele está tendo agora na emergência. O que é que a gente vai fazer a priori? A gente tem que pensar em controlar, dar esse paciente ou controlar esse FA com a amiodarona? Controlar. Beleza. Controlei, não preciso usar S agora. Agora, se o paciente, nas primeiras 6 horas, aproximadamente, não controlei essa FA, aí eu tenho que começar o AS, tá? E aí, ambulatorialmente, o médico vai pensar em introduzir tanto o AS quanto o clopidograma para esse paciente fazer de uso crônico. Por quê? Se uma vez esse paciente apresentou FA, e ele é um idoso, e as sociedades de cardiologia mundiais falam que até 2030, pelo menos 45 a 60% da população mundial com mais de 75 anos apresentará algum grau de fibrilação atrial, tá? Ou seja, os pacientes acima de 70 anos, daqui a 5 anos, provavelmente vão apresentar algum grau de FA. Então, são pacientes que vão ter que ficar usando amiodarona ou beta-bloqueador, né? Que lembra que eu falei para vocês que os beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, são antiarrítmicos, são medicamentos que melhoram o ritmo cardíaco, tá? Então, são pacientes que vão ter que usar aqui o quê? A amiodarona,
vão usar labetalol, dentre outros, tá? Que são medicações para controlar o ritmo cardíaco desse paciente, tá? Agora, se chega, em outro caso, paciente chega com uma fibrilação atrial, o paciente já tem passado de fibrilação atrial, já faz uso de AS, só que o paciente parou de tomar a amiodarona faz 15 dias e não toma AS ao mês. E aí, a gente prioriza a amiodarona nesse caso ou começa a usar anticoagulante logo e fazer a amiodarona? Fazer um anticoagulante e a amiodarona. Isso. Por que eu vou ter que fazer os dois agora? Porque o paciente já tem histórico prévio. Porque o paciente provavelmente não tem SFA aguda, ela já é de longo prazo. Então, a chance de ter um trombozinho ali já é muito grande. Então, eu tenho que tanto controlar o ritmo, como fazer o anticoagulante nesse caso. Aquele caso que é agudo, que é o que apareceu agora, eu tenho que fazer a meldarona primeiro, mas também tenho que pensar na anticoagulação depois. Nesse caso, não. Eu anticoagulo e faço o antiarrítmico, porque é um paciente já crônico. Tudo bem? A chance de fazer um AVE isquêmico é grande, tá bom? Meninas, vocês que usam anticoncepcionais orais, tá? Esses anticoncepcionais orais, eles favorecem a formação de trombos, tá? Eles favorecem a alterações trombofílicas cerebrais. Então, por isso que alguns anticoncepcionais podem estar dentro dos fatores modificáveis. Por que modificáveis? Se eu tirar um anticoncepcional, eu diminuo. Se eu controlar a arritmia, eu diminuo. Se eu começar a correr e fazer academia, eu diminuo o risco. Se eu controlo a pressão arterial, o diabetes, elimino o tabagismo, eu controlo. Agora, os não modificáveis. Idade a partir dos... O que a gente viu lá? A partir dos 40 anos, que antigamente era a partir de 55. Sexo masculino, raça, tá? As raças que envolvem mais pacientes caucasianos, tá? Fatores genéticos específicos, entre outros, tá? São fatores que podem estar contribuindo aí para a formação, tá? De um AVE isquêmico, tá bom? O diagnóstico de AVE isquêmico é principalmente pelos achados clínicos que a gente encontra, tá? Neurológicos e por imagem. Então, vamos incluir aí, lembrar da avaliação clínica neurológica do paciente, o exame físico neurológico, tá? E o exame de imagem, tá? Então, o que a gente avalia? O que o enfermeiro faz na emergência, pessoal? Escala de Cincinnati. Ponto. Acabou. Então, o que a gente avalia? Escala de Cincinnati. Os enfermeiros que têm que trabalham com o protocolo de Manchester, a gente vai avaliar os achados neurológicos do Manchester que indiquem um possível AVE. Tá? O que eu avalio, tá? na minha urgência, tá? No que a gente treina, né? Todo ano a gente tem que fazer um curso, e eu vou mandar o link para vocês me lembrem, por favor, porque eu vou acabar esquecendo de mandar o link para esse site americano. Ele está em inglês, infelizmente, mas se vocês fazerem esse curso lá, vocês já têm um certificado internacional do NIH, tá? De que vocês têm condições de avaliar um protocolo de AVC, tá? E sair dali com a avaliação do NIH bem positiva, tá? Então, avaliação clínica que vocês vão achar, principalmente vocês vão pedir para fazer 3 coisas, tá? Básicas. Pede para que o paciente sorria para vocês, tá? Se o paciente tiver um sorriso com desvio de comissura labial, ele é um paciente que possa ter aí uma paralisia facial daquele lado. Por quê? Quando eu peço para que o paciente sorria, ele vai sorrir mais ou menos assim, ó. Então, esse lado paralisou, o de mídio direito paralisou, e o de mídio esquerdo ele responde. Então, por isso que a gente chama de desvio de comissura. Essa comissura conseguiu ser desviada, então o de mídio esquerdo normal, mas o de mídio direito paralisado. O paciente pede também para que o paciente faça o quê? Eleve os membros e sustente, tá? Então, normalmente o paciente vai ter um membro caído, vai cair com 10 segundos, e o outro membro permanece. Então, o meu membro que vai permanecer, tá? Lembrando, se for de mídio direito, o desvio, né? A paralisia direita, nesse caso, então, o meu membro que ele vai levantar, ele vai cair. Ele não vai conseguir, ele sustenta o membro esquerdo. E também avaliar as questões relacionadas à força do paciente, tá? Então, perda de força também é interessante. Eu já mostro para vocês esse caso de Cincinnati.
tá bom? E aí, uma vez delimitado, né, tem critérios clínicos importantes, como os fatores de risco do paciente, história prévia de AIT, como eu falei para vocês, né, o ataque isquêmico transitório. Por isso que se o paciente chega com um ataque isquêmico transitório, ou seja, o paciente teve um déficit, por exemplo, teve um desvio de comissura labial e perda de força no membro superior. Só que quando ele chegou no hospital, 2 horas depois, o paciente já estava ótimo, já estava normal. Então, mesmo assim, a gente vai fazer o quê? Uma tomografia de crânio ou uma ressonância. Para quê? Para tentar descartar um AVE ou confirmar um possível quê? Ataque isquêmico transitório. E independente, o paciente AIT, ele tem que ir para a UTI. Por que elas têm que ir para a UTI? Porque os pacientes que apresentaram história de AIT nas primeiras 24, 48 horas desenvolveram ou um novo AIT ou um AVC isquêmico. Por isso que a gente tem que deixar esse paciente em unidade de terapia intensiva, de preferência neurológica, para que a gente consiga ter uma boa avaliação desse paciente. Tá bom? Então, o exame de escolha é a tomografia de crânio. Lembrando que quais são os exames de escolha pelo protocolo no Brasil, tá? E aí a gente fala do protocolo tanto do meu hospital, como o protocolo Join, que é aqui em Alagoas, das UPAs, né? Que é o Join que faz esse cuidado. Quais são os achados, quais são os exames que a gente faz? Tá? A gente faz a angio-TC cervical e crânio. Quando a gente fala disso, fala das artérias do crânio e da cervical, principalmente carótidas, e a gente faz uma TC simples de crânio. Tá? Beleza? Ah, Douglas, o paciente tem um histórico de achado, já passou de 4 horas e meia. O paciente está com 5 horas do ictus. Então, a gente vai fazer uma ressonância magnética ou uma angio-RM, uma angio-ressonância. Qual a diferença, Douglas, de uma angio para uma ressonância? De um angio-TC para uma TC? A gente vai usar contraste. Tá? A gente vai usar contraste nesse paciente. A gente tem que pegar um acesso calibroso, no mínimo 18, no mínimo 20 ou 18 no braço direito, de preferência, e a gente vai colocar ali esse acesso para injetar o contraste no momento do exame. Tá bom? A gente, enfermeiro, pode solicitar esses exames, professor? A gente, para vocês terem ideia, a gente nem solicita. Dentro do protocolo, que eu vou mostrar para vocês aqui, é o protocolo que eu uso no meu hospital, a gente já tem total autonomia de fazer tudo isso. A gente já coleta o laboratório, a gente já tem os tubos, que é o roxo do hemograma, o azul, que é dos exames de coagulação, o cinza, que também é de alguns exames de prova de coagulação, e o amarelinho, que é de bioquímica. Então, a gente já tem uns tubos dentro do própria caixinha. A gente tem uma caixa do protocolo de AVE, tá? Que tem tudo. Tem um secofil, que é um tipo de extensor para a gente injetar o contraste. Tem os catéteres, que a gente tem que pegar 2 acessos. Tem soro. Tem os tubos do laboratório. Tem os eletrodos para manutenção do paciente. As fitas de glicemia. Gente, quando é dito, quando o enfermeiro diz, pessoal, é um protocolo de AVC, doutor, precisa avaliar esse protocolo, posso iniciar os preparativos para o exame de imagem? O médico nem diz, Douglas, faça o que você tiver que fazer. Enquanto eu vou preparando com a equipe o paciente, o médico já está fazendo a avaliação neurológica para calcular o NA8, calcular o número de déficit do paciente. Enquanto isso, a gente já está funcionando o paciente, sabe por quê? Porque a gente só tem, pessoal, 25 minutos da hora que ele entrou na emergência para estar dentro da sala de imagem. Ou seja, eu tenho que rodar eletro, fazer a glicemia, coletar exame laboratorial, pegar 2 acessos, preparar o paciente, tirar toda a roupa dele, colocar a bata, para daí encaminhar esse paciente para tomografia ou para ressonância magnética. Tem que estar pronto dentro da sala em torno de 25 minutos. Eu vou ver se eu consigo fazer um print aqui da conversa da gente do meu grupo, vou riscar, tá? E vou mostrar para vocês aqui como é mais ou menos que a gente sinaliza o protocolo de AVC no grupo. Tem um grupo com todos os enfermeiros, todos os neurologistas, todos os clínicos da emergência do hospital em que eu trabalho. Então, é muito simultâneo isso, tá? Deu para compreender?
Então, se a gente tem protocolo, Stephanie, a gente não precisa esperar pela prescrição médica. O médico prescreve com uma mera burocracia para que a gente cheque, porque é caro. Tá? Manter um protocolo de AVC, seja no SUS, como o Join, seja no hospital particular, ele é um protocolo caro. Tá? Protocolo caro por tudo que a gente faz, tá? Pelo exame de imagem e tudo. Então, é uma mera questão mesmo burocrática, mesmo pressão. Mas no protocolo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que está tudo bem detalhadozinho. Tá bom? Jéssica, pode falar, tá? Douglas, é que você tinha falado em relação ao acesso, preferencialmente no mesmo direito. Por que no mesmo direito, preferencialmente? Isso. Por que preferencialmente o direito? Porque, por exemplo, quando a gente olha para o membro do superior direito, a questão toda do membro superior direito é que ele desemboca direto na cava, tá? A cava desemboca direto. O esquerdo não, o esquerdo compete com a jugular direita, então eu venho com a veia braquial, axilar, junto com o plexo braquial aqui em cima, para unir com a jugular, ele passa aqui, ó, pelo lado, ele cruza o tórax e desce para a cava superior. Já o lado direito, não. O lado direito ele desemboca direto na cava superior. Então, por ele desembocar direto na cava superior, o contraste chega primeiro, quando é no lado direito. Por incrível que pareça, a diferença anatômica é de 1 a 2 segundos, no máximo 3 segundos. É o período de retardo entre um membro e outro. Só que para a gente que está precisando de contraste mais rápido em todo o corpo do paciente, quanto mais rápido desembocar na cava, para cair no ventrículo direito, para ir para o pulmão, para cair no ventrículo esquerdo, melhor para a gente. Então, o membro superior direito tem essa preferência por ele conseguir desembocar logo direto na cava superior. Tá? Então, é por isso, Jéssica. E é uma convenção, tá? Ok, obrigada. Não precisa se preocupar. Douglas, não consegui pegar no direito, esquerdo, não tem problema. Tá? Eu já peguei até, para vocês terem ideia, jugular direito ou jugular esquerda. Na hora da agonia, pessoal, na hora principalmente quando é um paciente idoso, que você vê que é um AVE agudo, que é um AVE que depende da gente, é o tempo para o paciente sobreviver e fazer uma trombólise. Então, quando a gente olha de cara, que vê, por exemplo, como a gente teve no mês passado, um idoso de 70 anos, totalmente rígido, que eu já vi entrar no hospital com dor de cabeça. Então, é um paciente que eu já conhecia. Então, o paciente chegou muito mal, chegou com desvio de comissura labial importante mesmo, desorientado, desártico, não articulava nenhuma palavra, não estava se situando no tempo e espaço, não conseguia segurar o membro superior direito. Então, pessoal, na hora, não pensei em nada. Pessoal, protocolo de AVC, prepara o paciente. Quando eu falei para a médica, eu passei o caso, eu disse, não, Douglas, nem tem dúvida. Então, eu só fui lá calcular o NAET rapidinho e ninguém conseguia acesso. Ninguém conseguia acesso, porque o paciente também estava com um quadro de hipotensão severo, então não tinha. Então, na hora, nem pensei, nem titubeei, jugular externa. Ah, mas tem risco de extravasar, se extravasar na região do pescoço. Gente, para isso que a gente faz teste. Então, puncionei, aspirei, fui lá, fiz a ingestão, injetei 10 ml de água destilada sob pressão na veia jugular, ou então soro, observei que não tinha hematoma, circulou bem o sangue lá, o sangue desceu, senti o sangue, senti o soro fisiológico passando, né, no momento que eu injetei, tomografia, sem dúvida nenhuma. E aí, do outro, quando terminou a tomografia, colocamos soro fisiológico, iniciamos a infusão de cristalóide para tentar aumentar mais ainda essa pressão desse paciente. Tá? Então, a gente conseguiu reverter. O paciente era um AVC isquêmico, a gente fez a trombólise. Gente, na primeira hora de infusão, no momento que eu fiz o primeiro a gente faz 10%, né, do ateplase, o que acontece? 10% do trombolítico tem que ser feito EV. E só quem pode administrar é o enfermeiro. Os outros 90% a gente faz em BIC, em bomba de infusão. Gente, eu administrei esses 10% EV, pra vocês terem ideia, 10% EV. 15 minutos depois, o paciente já tinha me reconhecido. Com 1 hora depois, o paciente já tinha melhorado desvio de comissura labial e começou a sentir o membro superior direito e ganhado força. Então, a gente conseguiu desfazer. Foi um sucesso o procedimento. E a gente gastou
53 minutos, da hora que ele foi triado por mim na triagem, até fazer a trombólise por mim também. E ele já estava com 1 hora e 54 minutos. Tá? Então, quase 3 horas depois, a gente estava trombolizando o paciente. Então, para vocês verem, o tempo ele é muito importante nesse caso do paciente. Tá? Então, para a gente foi muito bom, foi muito gratificante. Aí é um paciente que foi para a UTI depois, etc. Tá? Perdão, pessoal. Para vocês verem aqui, a imagem, tá? De uma área isquêmica, ó. Isso aqui é uma área toda isquêmica, pessoal, de um paciente, tá? De outro paciente idoso nosso lá, que teve um AVE isquêmico aí. A gente reverteu, mas devido à área ser muito grande, ser muito extensa, e ele ter chegado lá perto, a gente conseguiu reverter lá perto das 3 horas e 54 minutos, tá? Quase 4 horas depois do ictus, a gente estava revertendo, então, boa parte dessa isquemia aqui que vocês estão vendo não conseguiu ser desfeita, mesmo com o uso de trombolítico, o Actilise, tá? Então, a gente, infelizmente, esse paciente ele ficou com alguns déficits e precisou ir para a UTI, tá? Já no AVC hemorrágico, o que a gente vai ter? Principalmente as causas, né? As causas. Transformação hemorrágica de um AVC isquêmico. Doutor, como assim? Um AVC isquêmico que se transformou em hemorrágico? Pessoal. Um AVC isquêmico que ocluiu, um vaso ocluído, a pressão arterial muito alta ali, o vaso foi lá e rompeu. Rompeu-se o vaso e começou a sangrar. O paciente começou a sangrar. Traumas, quedas, principalmente idosos que fazem uso de anticoagulantes, que caíram e bateram a cabeça, a gente tomografa, com o intuito de tentar ver se tem alguma questão voltada a uma hemorragia. Tumores cerebrais, porque lembra-se que os tumores, que as neoplasias, elas provocam a neoangiogênese, né? Ela provoca a formação de novos vasos. Malformação arteriovenosas, que são as MAVs, tá? Que são as malformações arteriovenosas. Hipertensão intraparenquimatosa associada à hipertensão arterial, ou seja, uma hipertensão do parênquima cerebral ali, o vaso ele vai lá e se rompe, e aí começa a formar um conteúdo sanguinolento lá no vaso do paciente devido ao aumento da pressão arterial. Doenças hematológicas e reumatológicas, lúpus, infelizmente, ele pode causar isso, tá? Anemia falciforme pode causar hemorragia, porque pode se formar um trombo, esse trombo se rompe, e aí pode formar um trombo ali, perdão, e fazer com que aumente a pressão naquele vaso, ele se rompa, tá? Agentes anticoagulantes e fibrinolíticos, como o próprio ateplase. Então, vocês podem estar tratando o paciente com AVC isquêmico, e na hora que eu fiz o ateplase, eu tinha um vaso ali que estava meio que próximo de romper. Quando eu fiz o ateplase, ele foi lá, rompeu e transformou-se em sanguinolento, tá? E o aneurisma sacular, que é um tipo de aneurisma em formato de saco, que se aumenta a pressão, ele se rompe facilmente, tá? Por exemplo, o paciente tem histórico de aneurisma, tem que tomar cuidado, porque o paciente, qualquer crise hipertensiva, ele pode se romper esse vaso aí, tá? O diagnóstico também do AVC isquêmico, do AVC hemorrágico, pessoal, é feito principalmente pelos exames diagnósticos, tá? Ele vai encontrar os mesmos achados, só que o paciente também vai vir com achados bem interessantes, como uma dor de cabeça intensa, tá? Latejante, certo? Na região, normalmente, onde eu tenho a perda. Perdão, pessoal, que eu tenho uma alocação de sangue, tá bom? E aí eu preciso aqui uma ressonância, tá? Uma ressonância computadorizada e colorida artificialmente, tá? Pelo próprio programa, tá? Então, os exames de diagnóstico do AVE hemorrágico é principalmente a angio-TC, tá? A gente vai fazer a angio-TC, onde vocês visualizam aí nessa imagem, que está mostrando as duas setas aí, vocês visualizam um quadro, que a gente chama de HSA, uma hemorragia subaracnoide aguda, tá? O paciente começou com sangramento aqui na região da aracnoide, da subaracnoide, e ele tem agora aqui, ó, um sangramento importante, um extravasamento de sangue importante aí, tá? Então, HSA, lembrem de ir lá dar uma olhadinha no meu Instagram, na escala de Fischer, tá? Escala de Fischer, ela que avalia o quadro de piora desse paciente com HSA. E aí, pessoal, qual seria o tratamento nesse caso? Aqui a gente não chama neuroclínica, aqui a gente chama neurocirurgia.
a gente vai chamar a neurocirurgia, para fazer a intervenção ou não descompressiva ou de retirada da calota, para que a gente consiga fazer a retirada desse coágulo, se ele for de grande monta. Se ele for um coágulo de pequena monta, a gente vai fazer o tratamento conservador em UTI e o corpo vai tratar de reabsorver o excesso desse hematoma aí, tá? Então, a escala que a gente usa, tá? Tá aqui a escalazinha que a gente usa normalmente, é a escala que vocês têm que ter com ela na cabeça de vocês, que é a escala de Cincinnati. O que a escala de Cincinnati avalia? Paresia facial, queda do membro superior e dificuldade na fala. Então, são 3 pontos que a gente avalia, tá? A gente avalia face, a gente avalia membros superiores e a gente avalia a dificuldade, tá, na fala. Que pode estar envolvendo quais situações? Dislalia e disartria. Dislalia, dificuldade de fala, tá? E a disartria, dificuldade de articular palavras, de articular frases, certo? Membros superiores, o paciente não consegue passar mais de 10 minutos com o membro sendo sustentado. Normalmente, um dos membros cai. E a face, principalmente desvio de comissura labial. Pede para que o paciente o quê? Sorria, tá? Pode pedir até que o paciente morda um pedacinho de papel e você puxa para ver se ele consegue sustentar. Então, são várias situações que vocês podem estar avaliando no paciente de vocês, tá bom? Certo? Então, a escala de Cincinnati é uma escala muito importante, tá? Se qualquer um desses sinais for anormal, a probabilidade de AVC é de 72%. Então, se eu acho qualquer um desses achados, ou mais de um, isso vai aumentando acima de 72%. A chance do nosso paciente estar desenvolvendo um AVE, tá bom?